Esse vídeo ele é exclusivamente para os alunos da disciplina de Álgebra Linear da PUC Goiás, da turma B02. Né? Faz parte da avaliação externa da disciplina, da AED, e eu vou ser bem objetivo aqui. Na verdade, eu vou apresentar as propriedades do determinante e no finalzinho eu vou deixar aqui qual que vai ser a atividade a ser entregue no dia 1º de setembro. Então vamos lá. Na verdade aqui as propriedades serão apresentadas e não serão demonstradas, ok? E você vai comprovar, você poderá comprovar essas propriedades por meio de exemplos, né? Na verdade, comprovar a validade das propriedades por meio de exemplos. Então está aqui a primeira propriedade. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz A são nulos, então o seu determinante é igual a zero. Essa propriedade, você pode lembrar do que foi dito em sala, que quando você escreve a expressão do determinante, em cada parcela da expressão do somatório aparece um elemento de cada linha e um elemento de cada coluna, né? Então, se você tem uma linha que na matriz uma linha inteira é nula, ou uma coluna, esses zeros vão aparecer em todas as parcelas do somatório, multiplicando aquela expressãozinha. Então, por isso que vai zerar o determinante final. Okay? A segunda propriedade que aparece aqui, determinante de A é igual ao determinante da transposta. Tá? Como eu disse, essas propriedades não serão demonstradas, mas você pode encontrar essas demonstrações aí nos livros de álgebra linear. Terceira propriedade, se multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante também. Então, essa também é bem fácil de você enxergar, né? Se você multiplica a linha da matriz por um número, então lembra que em cada parcela daquele somatório vai aparecer esse número multiplicando os elementos, né? Então é como se você colocasse ele em evidência e no final multiplicasse ele pelo resultado do determinante. Okay? Por isso que vale a propriedade. E se você multiplicar, não está escrito aqui, né, mas se você multiplicar uma matriz por um número, por exemplo, por k, então o determinante ele fica multiplicado por k elevado a n. A quarta propriedade diz assim, se trocarmos a posição de duas linhas, o determinante troca o sinal. Ok? Depois a quinta propriedade, o determinante de uma matriz que tem duas linhas iguais é zero. Duas linhas ou duas colunas, né? São duas fileiras iguais. Ele é zero. Com base na propriedade 4, você pode verificar a veracidade dessa propriedade 5. Né? Porque se eu tenho duas linhas iguais e eu troco elas de sinal, e de lugar, desculpa, de posição, né? Então, de acordo com a quarta propriedade, o determinante vai mudar o sinal. Bom, só que se as duas linhas são iguais, então o determinante tem que permanecer o mesmo. Significa então que a única possibilidade que a gente tem é que o determinante seja zero, né? Para que haja troca de linhas e troca de sinal, sem alterar o valor numérico, né, o módulo. Então a possibilidade que nós temos para isso é que o determinante seja zero. A sexta propriedade está aqui escrito, cuidado que isso não é soma de matrizes, isso é soma de determinante, né? Cuidado para você não confundir isso, o lado direito dessa igualdade, como a soma de duas matrizes. Não é, isso é a soma de dois determinantes. Ok? Cuidado para não confundir isso. A sétima propriedade diz que o determinante de uma matriz não se altera se a gente somar a uma das linhas outra linha multiplicada por uma constante. Tá? Cuidado porque tem uma propriedade interessante que se assemelha com essa que a gente acabou de falar aqui, que diz que
Se numa matriz, uma linha, ela é combinação linear de duas outras linhas, então o determinante dessa matriz é igual a zero, né? Mas essa propriedade 7 aqui, não é isso que eu acabei de falar, né? Ela está falando assim, ó, determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante. Depois você pode verificar isso. E a oitava propriedade diz que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Alguém pode dizer assim, mas você poderia dar um exemplo de cada uma das propriedades, né? Então, na verdade, o trabalho que é para ser entregue na ED você vai construir um exemplo para cada propriedade dessa que foi lida aqui. Tá? E aí, se você tiver dúvidas, a gente vai tirar essas dúvidas durante a aula, ok? Mas a ideia é você construir um exemplo e tem que ser uma matriz 3x3, tá? Pode ser matriz 3x3. Quem quiser fazer 4x4, 5x5, ok? Mas assim, a exigência aqui do exercício é que seja matriz 3x3, tá ok? Então, bom trabalho a todos e qualquer dúvida a gente tira durante as aulas.